Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, ó Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Somos Igreja. Eu sou o Padre Edson Maurício, recém-chegado na cidade. Há 15 dias assumi a paróquia de São Sebastião, lá no Jardim Paraíso, no lugar do Padre Zezinho, muito querido por todos lá na paróquia. Padre Zezinho teve que ir para a região de Jaú, ele está em Mineiros do Tietê, porque acompanha um trabalho bonito com a pastoral dos migrantes, junto com as irmãs carlistas, que estão naquela região, na cidade de Itapuí. Eu sou natural aqui de Matão mesmo, minha família é daqui. Nós sempre moramos aqui em Matão e eu cresci lá na paróquia Santa Cruz. Ali participei de grupo de jovens, ali participei do coral dos jovens, tocava violão, e daquela convivência nasceu a minha vocação. Fui para o seminário em 1985, então já estou há um bom tempo fora da cidade. Muitas pessoas se lembram de mim e eu, depois de tanto tempo, ainda tenho alguma dificuldade de reconhecer algumas pessoas. Mas iniciei a minha formação na congregação dos padres claretianos, na cidade de Rio Claro. E fui até o noviciado na cidade de Campinas. Ali eu fiz praticamente aquilo que hoje é conhecido por ensino médio, na minha época era o colegial. Isso eu fiz em Rio Claro, nós chamamos de seminário menor. Fiz o noviciado em Campinas e depois resolvi ser padre diocesano. Em 89 eu fui para o seminário diocesano de São Carlos e fiquei ali 3 anos fazendo a faculdade de filosofia. Nesse período de 3 anos, fiz estágio pastoral em 2 paróquias de São Carlos, a paróquia Santa Madre Cabrini, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Lá em Nossa Senhora de Fátima, eu trabalhei com um padre que vocês também conhecem bem aqui na cidade, que é o Padre Oswaldinho, que está em Araraquara, na minha antiga paróquia. Depois, 3º ano de filosofia, eu fui para a cidade de Itirapina. Lá fiquei 2 anos fazendo estágio pastoral. De lá eu fui para Brotas em 93. Depois fui para Mineiros do Tietê, onde está o Padre Zezinho. Ali fiquei até ser ordenado diácono. Como diácono, eu fui para 2 córregos. A proposta que tive do bispo na época, o nosso saudoso Dom Constantino Amistaldi, é que eu ficasse em 2 córregos para criar uma outra paróquia, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas depois de 5 meses que eu estava lá em 2 córregos, ele teve que fazer algumas mudanças e eu fui iniciar a minha vida de padre na querida cidade de Itápolis. Em Itápolis, eu trabalhei como auxiliar na paróquia do Divino Espírito Santo, que é a paróquia do centro, com o padre Cônego Ednir. Ali fiquei 1 ano e depois já era Dom Joviano, o bispo Dom Constantino havia renunciado pela idade
e Dom Joviano propôs que eu iniciasse uma nova paróquia. E então eu comecei do zero, né, a paróquia de São Benedito, lá de Itápolis. Na paróquia de São Benedito, eu vivi um desafio. E esse desafio foi a melhor época da minha vida de padre. Praticamente, o que tinha ali era um terreno para iniciar a construção. E iniciamos pela construção de um salão, que foi usado como igreja. Tivemos que alugar uma casa, porque não tinha casa paroquial. Depois, mais para frente, ela foi comprada e foi ampliada. Ali tivemos que estruturar todas as pastorais, iniciar um trabalho financeiro para poder sustentar a paróquia. E foi uma verdadeira missão. Contei, é claro, com a ajuda do cônego Ednir, contei com a ajuda de muita gente da cidade, também de bairros rurais, mas em pouco tempo nós conseguimos ali estruturar uma paróquia e construir uma igreja, que é uma das mais belas, né, que nós encontramos ali na região. É só conferir lá na São Benedito. Depois eu queria fazer uma experiência diferente, contra a vontade de Dom Joviano. Ele queria que eu permanecesse em Itápolis, mas eu queria fazer a experiência de trabalhar numa cidade maior. Com o tempo, Dom Joviano foi pensando, foi encontrando um lugar, e no momento certo surgiu a possibilidade de eu assumir a paróquia São Sebastião de Araraquara, que estava passando por um momento muito difícil, e o diácono que estava lá também sofreu um acidente, faleceu, e numa situação complicada eu tive que assumir a paróquia de São Sebastião, e ali assumi também para concluir uma igreja que estava começada. Aliás, era um salão, e desse salão nós tivemos que pensar bastante, fazer bastante projeto e dar a ele um formato de igreja. Em Araraquara eu fiquei 7 anos completos. Ali trabalhei bastante, assumi várias pastorais, fui nomeado vigário episcopal da região pastoral 2, e numa época em que estávamos vivendo um projeto de igreja muito bonito, estávamos iniciando a revisão ampla na diocese, e o tempo que eu fiquei em Araraquara, eu trabalhei na diocese, trabalhei na cidade de Araraquara toda, e trabalhei na paróquia de São Sebastião. Depois de 7 anos, Dom Paulo Sérgio pediu que eu assumisse a paróquia de Dois Córregos do Divino Espírito Santo, que também atravessava uma situação bastante delicada, bastante complicada. Fui para a paróquia do Divino Espírito Santo de Dois Córregos em 2009, fevereiro de 2009, e ali iniciei o trabalho de praticamente reconquistar a paróquia e, sobretudo, iniciar uma nova etapa de administração que pudesse fazer a paróquia ter segurança. Fiquei ali 3 anos, organizando as pastorais, iniciando um trabalho com a juventude, reorganizando o conselho administrativo e, junto com ele, as questões econômicas, continuando lá no distrito de Guarapuã, a construção também de uma igreja que estava parada, e tivemos que dar continuidade. E durante esses 3 anos,
conseguimos ali, junto com o povo de Dois Córregos, reerguer a paróquia, organizar os trabalhos e praticamente concluir a Igreja Santo Antônio de Guarapuã, que aliás será inaugurada no próximo dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. O padre que está lá no meu lugar, padre José Carlos Frederici, inclusive, porque falta apenas um mês, para a inauguração, pediu que eu continuasse durante esse mês ainda os trabalhos lá da Capela Santo Antônio de Guarapuã. Faltam poucas coisas a serem compradas lá, e eu que vou tomar a frente, a semana que vem devo estar lá para resolver isso, e no dia 13 estaremos fazendo lá em Guarapuã uma grande festa para a inauguração da Igreja Santo Antônio. Estamos aqui, na cidade de Matão, minha querida terra, onde cresci, onde estudei, onde trabalhei, porque cheguei a trabalhar no comércio, depois trabalhei numa firma, a Bambose, convivi com muita gente boa. Aqui tenho meus parentes, minha família, os meus amigos. Estamos aqui agora para iniciar mais uma etapa da minha vida. E lá com o querido povo da Simples, mais rica em recursos humanos, rica na fé, rica na espiritualidade, a paróquia de São Sebastião, lá do Jardim Paraíso. Estamos iniciando conhecendo a paróquia. As pessoas às vezes acham que a gente já chega conhecendo tudo. Então, todos querem falar da sua pastoral, todos querem falar do seu movimento ou do seu trabalho. Algumas situações acontecem, as pessoas supõem que o padre que chega já conhece tudo, porque a paróquia continua a sua caminhada, ela continua no seu ritmo. Mas quem está chegando ainda tem na cabeça o ritmo de onde veio. Aos poucos nós vamos conhecendo a comunidade, vamos nos entrosando, vamos tomando consciência de cada realidade, de cada pastoral, de cada movimento, de cada situação, seja fácil ou seja difícil. Mas estamos de coração aberto para fazer um bom trabalho junto com o querido povo lá da comunidade de São Sebastião. Já estamos nos conhecendo, já estamos fazendo algumas mudanças, já temos alguns projetos, já estamos acompanhando as pastorais, os conselhos, e com certeza, aos poucos, nós vamos nos entrosando e vamos fazer ali um belíssimo trabalho. Bom, conhecendo a minha história, apresentando a vocês um pouquinho da minha vida, vamos falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo na nossa igreja, aqui no Brasil. Eu, como padre, eu sigo bastante a orientação da igreja, sobretudo no que diz respeito à liturgia, e respeito bastante o nosso diretório litúrgico. No Brasil, eu disse isso no final de semana passado, nas missas lá na nossa paróquia. Nós temos alguns meses que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, colocou como meses temáticos. Então nós temos em outubro o mês missionário, nós temos em agosto o mês vocacional, temos em setembro o mês da Bíblia, e em maio nós temos o mês que é voltado para a figura da Mãe Maria. Essa referência à Mãe Maria, ela se deu mais por conta da cultura e da proposta que não é da igreja, mas é da sociedade civil, de em maio celebrar o Dia das Mães.
segundo domingo do mês de maio. Festas marianas, nós temos praticamente uma, que é o dia 31 de maio, que é a festa da visitação de Nossa Senhora. Nós temos o dia 13, Nossa Senhora de Fátima, que para nós aqui no Brasil é memória facultativa. Podemos celebrar ou não, porque é uma festa de Portugal. Aliás, nesse ano, o Diretório Litúrgico, ele excluiu a festa de Nossa Senhora de Fátima, porque nós estamos no tempo pascal. E o tempo da Páscoa é maior do que qualquer memória, o tempo da Páscoa é maior do que qualquer motivo que temos para celebrar, ou de qualquer tema que temos para celebrar. E isso eu gostaria de deixar bem claro. Apesar de ser o mês voltado para Maria, a nossa liturgia está voltada para a Páscoa, que é o tempo máximo, né, da vida da igreja. Tempo pascal são 50 dias que nós proclamamos a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a cruz, a vitória sobre a morte. A igreja usou o mesmo recurso e a mesma estrutura do judaísmo, que também celebra 50 dias de Páscoa. O judaísmo celebra a saída do Egito como um momento muito forte, e 50 dias depois celebra a festa de Pentecostes, que é a descida de Moisés do Monte Sinai, trazendo ali as tábuas com as leis. O povo que faz peregrinação, que fazia na época a peregrinação para Jerusalém, muitos permaneciam ali os 50 dias, celebrando uma grande liturgia e fazendo ritos de purificação e fazendo propostas de vida. A Igreja Católica, que tem no judaísmo a sua matriz, usou muito da estrutura do judaísmo. E a nossa Páscoa é estruturada justamente nessa estrutura de 50 dias. Então, iniciamos com o mistério pascal, que é a paixão, morte e ressurreição. E a Páscoa nossa é a vigília pascal do sábado à noite. Aí nós proclamamos que Jesus está vivo. E 50 dias depois, nós celebramos a festa de Pentecostes. Para nós é a descida do Espírito sobre os apóstolos. E essa descida do Espírito, ela inaugura um novo tempo, que é o tempo que estamos vivendo, o tempo da igreja. É o nosso tempo. O Espírito impulsiona os apóstolos para iniciarem um novo tempo, o tempo de reproduzir no mundo todos os sinais de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez. E esse tempo dura até hoje e vai até, o juízo final. Vai até a volta do Senhor, como vemos em Atos dos Apóstolos. Esse mesmo Jesus que foi tirado, que foi para o céu, um dia ele voltará. E até a volta de Jesus é o tempo da igreja. É o nosso tempo. Tempo de evangelizar, tempo de dar testemunho, tempo de praticar a caridade e viver o bem. Tempo de fazer comunhão com o Papa, com os bispos. Tempo de fazermos caridade. É o nosso tempo. Tempo de proclamar, que Jesus está vivo e que nós somos testemunhas de que Ele ressuscitou e de que Ele está vivo. Dentro desse tempo nós contemplamos também a figura de Maria. É claro, Maria, mulher de fé, a mulher que deu o seu sim. Maria, a mulher que participou do plano salvífico de Deus. Deus sempre conta com os seres humanos, na história da salvação. Deus conta conosco e contou com Maria. Então não vamos deixar de olhar Maria, mas é claro que vamos aí olhar a proposta da igreja, que é a Páscoa. E Maria também faz parte da Páscoa, porque esteve com Jesus,
desde o início, esteve presente nessa história, né, desde o momento da sua vocação. Deus Pai escolheu Maria. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, no desejo salvífico de Deus, na história da salvação, Deus enviou seu Filho ao mundo, e seu Filho veio ao mundo nascido de uma mulher, Maria. Portanto, Maria também faz parte da Páscoa, faz parte desse tempo pascal. Quando Deus escolhe Maria, não é pelo seu status, não é pela sua posição social, mas é pela fidelidade que ela tinha na sua religião. Uma mulher simples, uma mulher desinteressada, mas uma mulher que em tudo viveu a sua fé. Já praticamente casada com José, seu companheiro, recebe do anjo a mensagem de que participaria desse plano de Deus, que é para nos salvar. Mesmo sem compreender muito o que estava acontecendo, Maria, a escolhida, a vocacionada, disse o seu sim. E, portanto, ao dizer o seu sim, ela participa do plano salvífico de Deus. E nós somos convidados, portanto, a imitar as virtudes de Maria, mulher do amor, mulher do silêncio. Que todos nós consigamos fazer isso. Vamos encerrar o nosso programa Somos Igreja, pedindo que Deus derrame sobre todos nós o seu Espírito e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.